Está no ar o Balanço Semanal do Agro com Hélio Sirimarco. Tudo bem, Hélio? Boa tarde, Larissa. Tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto que tem circulado bastante na mídia, que é relativo às medidas do governo para dar apoio aos produtores rurais endividados, né? Essa semana, o governo, na quarta-feira, publicou uma medida provisória que estabelece condições para que os produtores rurais prejudicados por quebras de safra possam renegociar suas dívidas. A iniciativa, segundo estimativas, deve totalizar mais de 100 bilhões de reais, né? E vão poder acessar linhas especiais os produtores que registraram perdas por problemas climáticos ou por oscilações de cotações de mercado entre 2019 e 2025. Essa medida provisória ela tem alguns pilares baseados no projeto de lei 5.122, 2023, que foca o endividamento no campo, que é uma das prioridades da FPA, Frente Parlamentar Agropecuária. Segundo o presidente da FPA, Pedro Pion, não é um mundo ideal, não é o que nós queríamos. Nós gostaríamos muito que fosse votado o projeto de lei 5.122. No entanto, estamos trabalhando muito para isso, mas não foi possível. Então, buscamos o entendimento com o governo. Por sua vez, a vice-presidente da FPA, senadora Tereza Cristina, que é membro da Academia Nacional de Agricultura da SNA, participou da reunião nessa quarta-feira, que definiu o texto da medida provisória. Segundo a senadora Tereza Cristina, a medida provisória resolve o problema imediato, porque o plano safra já vigente, com o plano safra já vigente, muita gente não conseguiria participar, ter acesso ao crédito. Segundo o ministro da Fazenda, a FPA construiu as condições de abrangência dessa medida provisória, tá? Segundo Dario Durigan, vocês nos sensibilizaram para que a gente saísse de uma posição que era mais dura, para que a gente se acomodasse. Não todo mundo, que é o que eu tenho dito, que não é possível, e isso falo como ministro da Fazenda do país, mas acomodar aqui a situação da grande maioria dos agricultores. Por outro lado, um produtor rural do Rio Grande do Sul, Lucas Scheffer, de Cacequi, que é a região central do Rio Grande, que é uma das regiões mais afetadas pelas adversidades climáticas dos últimos anos, ele se mostra descrente com os efeitos da nova medida provisória. Segundo ele, a carência de 2 anos para o início do pagamento das dívidas, item dessa MP, pode dar fôlego ao produtor, mas o prazo de 10 anos para que ele arque com seus débitos é insuficiente, né? Segundo ele, com a dívida acumulada nos anos de perda, cerca de 40% dos produtores gaúchos deve, em média, 140 sacas de soja por hectare. Se ao dividir por 10 anos, ele tem 14 sacas de soja por ano para pagar. Com o custo de plantar uma lavoura, que hoje está em cerca de 40 sacas por hectare, fora os outros custos de manutenção, renovação de frota, investimentos, né? Ou seja, somarmos as 40 de custo mais as 14 de dívida, estão falando em 54 sacas de soja apenas para pagar as contas. Então, segundo ele, essa matemática não fecha. Ele indica que nem mesmo os bons resultados da safra 2020-21, quando o Estado conseguiu uma recuperação que não ocorre há anos e atingiu uma produtividade média de 60 sacas por hectare, seriam capazes de permitir que o produtor gaúcho arcasse com as suas dívidas no modelo proposto pela essa medida provisória, tá? O Lucas Scheffer também indica que o reaproveitamento de garantias para o refinanciamento de débitos é outra iniciativa do texto que não encontra lastro na realidade. Segundo ele, a pergunta é: como vamos financiar o crédito do Plano Safra 2026-27? Como fazer isso se o produtor já vem rolando dívidas há 5 anos
utilizando as garantias e o patrimônio que tem. Como vamos conseguir acessar recursos novos se não temos mais garantias, sendo que as garantias que já possuímos já estão sendo utilizadas nessa renegociação? Então, são questões que devem ser acompanhadas para ver quais seriam as soluções. Por outro lado, esse problema de endividamento, né, dos produtores rurais, ele não se limita ao Brasil. Só para que a gente tenha uma ideia, o agronegócio dos Estados Unidos está estimando um prejuízo em 2027 de 32 bilhões de dólares, algo em torno de 160 bilhões de reais. Então, a American Farm Bureau Federation, que é uma das principais entidades do agronegócio dos Estados Unidos, ela alertou para um agravamento da crise do campo no país norte-americano. Segundo o comunicado divulgado ontem, a estimativa é que é de 32 bilhões de dólares de prejuízo para os principais grãos e fibras no próximo ano. Um cenário atribuído a vários anos de inflação elevada, preços baixos da commodities, somados à volatilidade dos custos de produção. Então, para 2026, essa perda está sendo estimada em 31 bilhões de dólares. Segundo esse relatório, as perdas devem aumentar de 31 dólares para 167 dólares por acre no milho, de 80 dólares para 138 dólares por acre na soja, de 114 dólares para 145 dólares por acre no trigo e de 342 dólares para 406 dólares por acre no algodão. Arroz, sorgo, aveia, cevada e algodão também devem permanecer abaixo do ponto de equilíbrio. Segundo essa associação, produtores de frutas, hortaliças, castanhas e outras culturas especiais também registraram bilhões de dólares de perda em 2025. E as condições de mercado devem continuar desafiadoras ao longo de 2026. Produtores de culturas especiais, como o mirtilho e o morango, enfrentam muitas das mesmas pressões relacionadas aos custos e ao mercado. Então, segundo essa entidade, as fazendas sustentam as comunidades rurais, assim como os empregos mantêm essas comunidades fortes. Cada fazenda que desaparece leva consigo gerações de conhecimento, liderança comunitária e coração das economias locais. Na medida em que essas propriedades desaparecem, a segurança alimentar dos Estados Unidos fica cada vez mais em risco, segundo o presidente da associação Zip Duval. Então, o dirigente ele enviou nessa quinta-feira uma carta aos líderes do Congresso em apoio às medidas de alívio para o mercado. Segundo a entidade, são necessárias soluções de longo prazo para fortalecer a economia agrícola, entre elas a aprovação de uma nova e modernizada Farm Bill, que é a lei agrícola americana, a ampliação da cobertura dos programas de gestão de risco para os produtores de culturas especiais e a autorização do uso da E15, mistura de etanol na gasolina, durante todo o ano. Então, como a gente pode ver, o quadro é delicado, não somente no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Vamos acompanhar para ver os desdobramentos dessa situação. Feito, obrigado pelo seu comentário, pelas suas informações. Sigam as nossas redes, curtam a nossa página e até o próximo.